Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos começar a aprender sobre frases, tá? E aí eu quero falar algumas coisinhas para vocês sobre frases, né? O que é uma frase? Vamos pensar assim, a gente está aprendendo as palavrinhas, certo? Nós estamos revisando, nós estamos aprendendo o fonema. Eu não sei se eu já falei com vocês, mas ó, o fonema lembra fone e fone lembra som. Nós estamos aprendendo o som de cada letra. Depois que nós aprendemos o som de cada letra, lá com a historinha, com a musiquinha, lembra? A gente aprende a formar as sílabas, tá? E aí, depois que a gente forma as sílabas, a gente consegue formar pequenas palavrinhas. Vocês já estão estudando, né? No caderninho vocês não escrevem pequenas palavrinhas, que eu falo na cobra comilona e vocês vão escrevendo? Pois bem, depois dessas palavrinhas, a gente precisa aprender a formar frases. Mas será que frases é só eu pegar um monte de palavra e jogar numa frase? Não, né? Eu acho que não. Por quê? Porque uma frase é igual uma casa, sabe? Uma casinha. Pensa só na seguinte situação. Você está lá construindo a sua casa. Sua casa vai ficar pronta se você chamar um caminhão com vários tijolos e jogar todos os tijolos ali? Bum! Ela vai ficar pronta? Não, né? Ela precisa de uma estrutura, ela precisa de uma viga, não é? Ela precisa de uma organização. Assim também são as frases, elas têm uma estrutura. E cada idioma, cada língua tem uma estrutura diferente, né? Por exemplo, qual é a nossa língua? Qual é a nossa língua oficial? É a língua portuguesa. Se alguém perguntar para vocês, vocês são nativos de língua portuguesa? Sim, nós somos nativos de língua portuguesa, né? Significa que você nasceu em um país que fala a língua portuguesa como oficial. Nós que somos nativos de língua portuguesa, quando a gente vai aprender outro idioma, a gente sente dificuldade. E a gente sente dificuldade por quê? Porque a estrutura das frases são diferentes. Em vários idiomas, cada idioma tem a sua própria estrutura, tá? Hoje eu vou explicar para vocês a nossa estrutura básica. Vai aparecer somente assim na frase, nos textos, nos livrinhos que vocês leem? Não, tá? Não vai aparecer, essa é a estrutura básica. Mas na língua portuguesa, nós também mudamos de lugar esses tijolinhos, sabe? Essas estruturas, nós também mudamos de lugar. Mas hoje, como a gente está começando a aprender a escrever frases, então a gente vai aprender a forma básica. E depois a gente vai falar sobre as outras formas, tá bom? E sobre como movimentar esses tijolinhos e manter o sentido, né? Porque a frase tem que ter um sentido, né? Já pensou, falar um monte de palavra que não tem nada a ver? A pessoa vai ficar assim, oh, o que será que ela quis dizer? Né? Então hoje eu vou explicar para vocês o sentido. Mas antes de mostrar para vocês aqui, ó, a nossa casinha da estrutura de frases, eu quero falar para vocês de como acontece essa estrutura básica. Essa estrutura básica, ela acontece primeiro por um sujeito. Nossa, tia, que nome estranho, sujeito. Pensa assim, pensa aqui em mim. Eu tô lá na sala, aí alguém tá aprontando uma bagunça, subiu na janela. Eu, muito brava, eu falo, ô sujeito, sai daí. Eu tô querendo dizer o quê? Uma pessoa, alguém, né? Só que no caso da nossa frase, esse sujeito pode ser uma pessoa, pode ser um animalzinho, pode ser até uma coisa, tá? Se tiver algum sentido no verbo. Beleza. Depois que a gente tem a nossa casinha do sujeito, a nossa construção do sujeito, a gente vai ter o verbo. Ai, tia, esse nome estranho, verbo. Alguém aqui precisa ficar desesperado para aprender verbo? Alguém aqui vai precisar ficar conjugando verbo? Não. Por quê? Porque vocês já sabem que a tia Marcele explica as coisas de um modo diferente, né?
Primeiro a gente faz bastante exercício para só depois eu passar a teoria, tá bom? Aquela folhinha no caderno eu passo depois que eu já passei vários exercícios. Por quê? Porque aquela folhinha no caderno é a fixação, é o que a gente vai realmente compreender. Ah, então era por isso que a gente fazia isso, aquilo. Ok, tá bom? Então é assim que as coisas acontecem. Hoje ninguém precisa ficar nervoso querendo saber o nome, não precisa saber o nome. Verbo é uma coisa que vocês vão aprender lá no 4º e 5º ano, não vai ser agora. Mas eu já quero mostrar para vocês o que é, para que vocês tenham uma noção do que é, né? Porque senão fica muito difícil depois, tá? Então, o verbo, o que é o verbo? O verbo, ele pode marcar um estado da pessoa. Ela é bacana, ela é amigável, ela é calma. Esse pode marcar o estado, é como a pessoa está, né? Ele pode marcar um fenômeno da natureza, nevou, choveu, ventou. Mas a principal função do verbo é marcar a ação. E a ação de quem? A ação do sujeito, que vocês já sabem. Esse sujeito pode ser uma pessoa, pode ser um animalzinho e pode ser até uma coisa, dependendo do sentido da frase, tá bom? Então, ó, o sujeito, ele faz a ação, né? Então, que ações são essas? A gente já vai pegar ali a folhinha para ler. Mas que ações são essas? O sujeito pode rir, ele pode chorar, ele pode tremer de medo, ele pode comer, ele pode beber alguma coisa, né? E tudo isso é verbo. Então, peraí, tia, como é que eu vou saber o que é verbo? Eu costumo dizer assim para os meus alunos. Pensa que verbo é uma ação. Ação, tipo. Filme de ação. Já viu filme de ação? Vou mostrar para vocês como é que é. É assim, rápido. Tudo rápido, um monte de luta, um monte de coisa. Filme de ação. Ou seja, tudo que tem muito movimento. Isso é o verbo. O verbo é o que tem movimento. Deu para entender? O verbo é o que tem movimento, é o que dá movimento ao sujeito. Espera aí. Vamos pensar aqui. Rir. Alguém consegue rir assim? Como se estivesse congelado? Não, né? A gente ri assim. Ou então aquelas pessoas que são mais tímidas fazem assim. Mas tem um movimento, tá vendo o movimento da minha boca? Tem movimento, tá movimentando, não tá parado, tá movimentando, né? Correr. Alguém consegue correr assim? Não, né? Ninguém consegue correr parado. Correr é movimento. Gente, né? Sua bastante, é uma coisa que eu tô precisando fazer. Correr. Andar. Andar. A gente consegue andar assim? Não, né? A gente precisa do movimento para andar. Então, andar tem movimento. Correr tem movimento. Sorrir tem movimento. Chorar tem movimento. Ninguém chora assim. Não, tem o movimento das lágrimas correndo. Tem o movimento da pessoa fazendo assim, não é? Tem um movimento. Então, o verbo é o que dá movimento ao sujeito. Então, pensa aqui, ó, pensa aqui comigo. Sujeito, que a gente já sabe que pode ser pessoa, pode ser animalzinho, pode ser até uma coisa, dependendo do sentido. Verbo, aquilo que dá movimento. Beleza, se eu tenho o sujeito e se eu tenho o verbo, o restante vai ser o que eu vou complementar, vai ser o complemento. E aí fica fácil, porque olha aqui, ó, olha aqui nesse exemplo, eu não sei se está dando para enxergar aí, mas acho que sim, né? Aqui está escrito Luna. Luna pediu. Bom, se eu já tenho essas duas formas aqui construídas, é só eu pensar assim, o que Luna pode ter pedido? Luna pediu, sei lá, ela pode ter pedido um copo d'água, ela pode ter pedido uma cocada, ela pode ter pedido um chocolate, ela pode ter pedido um presente, né? Então, o que Luna pediu? Fica fácil para a gente pensar.
Então, quando a gente já tem na nossa cabeça que a gente precisa ter um sujeito, pronto, vai lá, bota o nome. Preciso ter alguma coisa que dê um movimento a esse sujeito, porque o sujeito não pode estar parado na história, na frase. Então, sei lá, Mateus correu. Ok, Mateus correu. Mateus correu por onde? Mateus correu até algum lugar? Mateus correu para o supermercado, para o correio? Então, fica fácil complementar, tá? Vamos agora, vou dar um pause aqui e nós vamos ler juntos as folhinhas que estão ali, porque eu fiz uma lista de palavras e palavras que vocês provavelmente já conseguem ler. Outra coisa que eu quero falar com vocês, eu não sei se vocês estão reparando, mas eu estou botando vários tipos de letras. Por quê? Porque vocês precisam se acostumar a ler em vários tipos de letra. Segundo ano é o ano que a gente precisa atingir a fluência da leitura. E ser fluente na leitura significa reconhecer vários tipos de letras, tá bom? Então, vou dar um pause aqui para pegar primeiro a lista de palavras de sujeitos. E aí, ó, vocês fica a dica aí, quem quiser fazer uma lista de palavras, pega um papelzinho aí e faz uma lista de palavras que vai ficar, ó, mole para vocês fazerem frases, tá bom? Bom, vamos lá ler comigo aqui a lista de palavras do sujeito, né? Da construção ali do sujeito, ó. Minha. Olha, o NH aqui faz aquele som da pirraça. Nha. Minha. Lembra que o T, sempre que tá pertinho do I, tem esse som meio que do X. É um T meio com um X, então tia. Por conta do nosso sotaque carioca. O sotaque carioca é assim, tá? Olha lá, o arranhado tem que estar bem arranhado, hein? Marcos. E o S também lá bem pronunciado. Gustavo. E papai. Bebê. Maria, lembra que o R quando tá no meio da palavra, sozinho, tem som de treme-treme, somzinho fraco. Luna. Caio. Júlia. Karine. Olha lá, mordidinha na língua, ó. Juju. Eduardo. Marina. Lucas. Vovô. Mateus. Aluno. João. Popó. O cão. Por que esse A tá com som de an? Porque tem um M aqui logo atrás. E o A, quando tá pertinho do M ou do N, fica com esse som de an. Mamãe. Beleza? Terminamos a lista de palavras do sujeito. Agora eu vou dar um pause aqui para pegar a lista de palavras dos verbos, que são aqui aquelas palavrinhas que tem movimento, que marcam movimento. Beleza, já estou aqui com a minha lista de palavras dos verbos e vamos ler junto comigo, tá? Eu vou ler e vou tentar fazer uma expressão aqui do verbo, do movimento do verbo. Vamos tentar comigo juntos? Então vamos lá, ó. Lembra que o D, quando tá pertinho do I, tem aquele som quase que do J, mas é por conta do nosso sotaque.
dividiu. Ai, que expressão que eu posso fazer para dividiu? Acho que é assim, né? Dividiu. Mediu. Que expressão que eu posso fazer? Assim, de repente, como se estivesse com a fita métrica? Mediu. Odiou. Odiou. Apoiou. Apoiou. Geralmente quando a gente dá o nosso ombro, né? Apoiou, assim, no sentido de dar uma força, né? De ser parceiro. Apoiou. Babá. Babou. Babou. Duvidou. Posso fazer um movimento, né? Duvidou. Pediu. Pipinou. Deu. Evitou. Notou. Adotou. Amor. Imitou. Me imita aí. A no. Abanou. Abanou. Bebeu. Bebeu. Bateu. Bateu. Pulou. Pulou. Lutou. Latiu. Lembra que o T, quando tá perto do I, tem esse som quase que do X, né? Latiu. Só no nosso sotaque, né? Latiu. Lavou. Lava roupa todo dia. Beleza? Eu vou pegar agora a lista de palavras dos complementos. E depois a gente vai juntar ali na nossa casinha para ver, tá bom? Vamos lá ler a nossa listinha de palavras do complemento agora. O mamão. E por que tá assim? Porque ali já tem várias frases formadas. E depois eu vou pedir para que vocês escolham 10 frases para vocês copiarem no caderno de vocês, ok? Então vamos lá. O mamão. A porta. A omelete. Que a gente, quando tá no final assim, em algumas palavras, no nosso sotaque, esse é bem fechado, é quase um i. Omelete, a gente fala assim, né? Omelete. É um quase fechado, quase parecendo um i, tá? Opa, por que o A aqui tá com esse som? Porque tá pertinho do M, né? A mamã. Olha lá o tio com aquele som fanhoso do choro. Mamãe. Que a gente também fala mamãe, mamãe. É aquele E que é quase um I, né? Na roupa. Na roupa. Do
ti. Ó, lembra que o T, quando tá perto do I, tem esse som que é meio misturado com o X, né? Tio. Uma. Da, cocada. Olha aqui, ó, que interessante, ó, que nós estudamos ontem ou anteontem, né? Sobre, sobre, lembra que o T, quando tá perto do I, tem esse som próximo do X, né? Chica, política, olha a minha boca, ó. Olha aqui que interessante, ó. Pre. Tá vendo aqui, ó? Como junta? Na fala é rápida, é pre. É rápido, mas eu tenho aqui esse som. Se fosse em câmera lenta, ia ser pre. Lógico, né? Porque aqui eu tenho o som do P e eu tenho o som do treme-treme do R com E. Pre. Só que rapidão, pre. Presen. Não vai botar o linguão para fora, não, que senão vai ficar parecendo uma serpente. É presente, aquela língua assim, bem presente. Mas tem que ter um marcado, presente. Ó, lembrando que em alguns momentos o E vai ter quase o som do I. Presente. Falar. Verão, palavrão, rápido, palavrão, buraco, olha minha boca, cão, olha lá o tio com o som do choro, cão, um cão, ó, lembrando que o T, quando tá perto do I, tem quase um som pertinho do X, ó. Vestido, o macaco, a vovó, o leite, todo, S entre vogais fica com som de Z. Mesa. Corda. Domingo. A noite toda. Olha aqui que interessante, ó. Olha o C com cedilha aqui. Qual é o som do C com cedilha? Louça. Muito bem. Gente, como o vídeo tá muito compridinho, eu vou dividir o vídeo e vou botar no próximo a gente fazendo a leitura das frases completas, com sujeito, verbo e complemento, ok? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Lembrando que a tarefa de hoje é escrever 10 frases dessas que eu vou ler junto com vocês. Pode copiar, tia? Pode. Posso inventar uma nova frase? Pode, com certeza, tá? Um beijinho, vamos ao próximo vídeo.